E aí galera do nono ano, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Arlindo Nogueira. Hoje nós vamos estudar Teorema de Pitágoras, ok? Professor, o que é Teorema de Pitágoras? Vamos lá. Pessoal, o Teorema de Pitágoras é a soma da área dos catetos. Isso é o que diz o teorema, que a soma da área dos catetos é igual à área do quadrado da hipotenusa, ok? Isso é o Teorema de Pitágoras. Teorema é tudo aquilo que pode ser afirmado. O teorema é aquilo que vem de uma teoria que a gente consegue comprovar. E o cara que conseguiu comprovar esse teorema, essa teoria, foi Pitágoras. Daí então o nome de teoria ou teorema de Pitágoras, ok? Então, o teorema de Pitágoras é uma expressão matemática, de uma forma bem simplificada para vocês. É uma expressão matemática que ela pode ser utilizada no triângulo retângulo, ok? Professor, eu posso utilizar o teorema de Pitágoras em outro triângulo, tipo um equilátero, um isósceles? Não, você não vai poder, certo? Então, o teorema de Pitágoras, ele é exclusivamente para ser utilizado num triângulo retângulo. O que é um triângulo retângulo? Vamos lá. Nós temos aqui, você vai lembrar agora disso aqui, que você estudou nos anos anteriores. Quando nós desenhamos essa figurinha aqui, você já vai lembrar que se trata de quê? De um ângulo, não é isso? E que ângulo é esse? É um ângulo reto, um ângulo de 90 graus, beleza? Quando nós pegamos e fazemos isso daqui, ele se transformou em um triângulo retângulo, certo? Então, o que caracteriza um triângulo retângulo é exatamente esse ângulo de 90 graus. Então, quando nós falamos retângulo, certo? É exatamente, esse é o sentido, ó, retângulo, ou seja, possui um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. Aqui está ele, tá bom? Nós vamos passar aqui a entender o triângulo retângulo e a entendermos os lados. O triângulo, é claro, ele é composto, como o próprio nome diz, triângulo, de 3 ângulos e 3 lados. Esses lados recebem nomes especiais que nós devemos compreender para poder passarmos a compreender o Teorema de Pitágoras. Vamos lá. Ele recebe 3 nomes. Primeiro, o que está oposto ao ângulo, esse que está oposto ao ângulo reto, nós vamos chamar de hipotenusa, certo? Sempre que vai estar oposto. Professor, ele vai estar do lado direito, a hipotenusa? Não. Pode ser que ele esteja aqui, ó, do lado esquerdo, esteja bem aqui. Então, a hipotenusa, ela vai ser o lado maior do triângulo, ok? Sempre oposto ao ângulo reto, ao ângulo de 90 graus, tá bom? Então, nós temos aqui, ó, o primeiro lado, o lado maior, nós chamamos de hipotenusa. O lado menor, os demais lados, nós chamamos de cateto. E aqui também de cateto. Ok? Então, ó, cateto, cateto e hipotenusa. Nós precisamos saber desses 3 nomes, desses 3 lados, para poder compreender aqui o Teorema de Pitágoras. Então, vamos lá. Aqui, já falamos que ele tem um ângulo de 90 graus. Ele também possui mais 2 ângulos, um aqui, outro aqui, que são ângulos agudos, ou seja, ângulos menores que 90 graus. Então, aqui entendemos um pouquinho o que é o triângulo retângulo, já que a teoria, ou o Teorema de Pitágoras, ele é a expressão matemática trabalhada em cima e exclusivamente do triângulo retângulo, ok? Compreendido isso, nós vamos passar a entender o que é que diz aqui o teorema. O que é que o teorema diz? Que a soma da área dos catetos, veja, cateto, cateto. Então, bem aqui eu tenho um cateto, aqui eu tenho outro cateto, e o meu lado maior eu tenho a hipotenusa, beleza? Então, o teorema diz o seguinte, que a soma desses 2 lados, esse mais esse, vai ser igual a esse, ok? Que é da hipotenusa. Então, vamos aqui pegar aqui, dizer que esse cateto aqui, vamos supor que ele mede 3 metros. Vamos supor que esse daqui vai medir 4 metros e esse daqui vai medir 5 metros.
Vamos aqui explicar o que é que Pitágoras afirmou nesse teorema. Então ele diz o seguinte: se esse lado mede 3 metros, e esse 4, e a hipotenusa vai ser 5, eu somando esse cateto com esse ao quadrado, vai dar igual a esse ao quadrado. Então vamos lá. Quanto é 3 ao quadrado? 3 ao quadrado, vamos fazer aqui, ó. 3 ao quadrado, né? Aqui está a formulazinha que você precisa compreender e para responder qualquer questionário para achar a hipotenusa ou para achar um cateto. Então nós temos aqui, ó, 3 ao quadrado, vamos fazer aqui. Depois retornamos de maneira bem específica aqui na fórmula. 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado, vamos fazer aqui. 3 ao quadrado vai ser igual a 9, não é isso? Então nós temos aqui, ó, 3 ao quadrado, se formos contar aqui, temos 3 aqui, com 3 aqui, 3 vezes 3 vai dar 9, mais 4 ao quadrado. Então 4 ao quadrado vai ser, nós temos aqui 4 pontos, 4 medidas de pontos desse lado desse cateto, mais 4 medidas aqui. Então 4 vai dar 16, certo? Então 4 ao quadrado vai dar 16. Quando eu somo 9 com 16, vai dar 25, certo? 16 com 9 vai dar 25, certo? Então 25 foi a soma desse, juntando 9 com 16, que dá igual a 25. Se formos contar aqui, nós temos 5 aqui, mais 5 aqui, 5 vezes 5 dá 25. Então é exatamente isso que o teorema de Pitágoras diz, que quando eu somo um lado do cateto com o lado do outro, ele vai dar exatamente igual a esse. Imagine que você tivesse aqui 3 litros de água, desse aqui tivesse aqui 16 litros desse lado e 9 litros desse. Você tivesse um recipiente que coubesse exatamente 25 litros de água. Você iria juntar 9 litros de água com 16 litros de água, iria colocar no recipiente de 25 litros de água, que seria esse, e iria dar exatamente aquela quantia exata, certo? Então, soma dos catetos igual a área aqui da hipotenusa. É isso que o teorema diz, ok? Para compreender melhor isso na prática, nós vamos responder aqui 2 questionáriozinhos, 2 exemplos bem simplificados para vocês entenderem. E aí, se você compreender, você compreendeu o que é o teorema, e se você passar a compreender agora como calcular a hipotenusa de um triângulo retângulo e como calcular o cateto de um triângulo retângulo, então você já está apto a responder a questionários mais complexos, ok? Vamos lá. Nós temos aqui, ó, um exemplo, que nós temos um triângulo retângulo. O que é que identifica e caracteriza um triângulo retângulo? O ângulozinho de 90 graus, não é isso? Como nós vimos. E aqui está pedindo, ó, o valor de x. Imagine aí que isso aqui seja uma rampa e que você precisa saber o comprimento dessa rampa, certo? Então a questão lhe deu aqui, ó, o cateto e o outro cateto. Um é 9, o outro é 12, beleza? Nós precisamos encontrar quem? A hipotenusa, que é x. Nós vamos aplicar quem? Essa formulazinha aqui, certo? A ao quadrado. Então vamos dizer o quê? Que A, nesse caso aqui, vai ser quem? A hipotenusa. O B ao quadrado vai ser um cateto. E o C ao quadrado vai ser o outro cateto. Aí é só você substituir na formulazinha e encontrar o resultado. Então vamos aqui, ó. A ao quadrado, que é a hipotenusa, eu não sei quem é, eu vou chamar de x, né? Vai ser x ao quadrado, que vai ser igual a b ao quadrado. Quem é b? 9, que vai ser 9 ao quadrado, mais c ao quadrado, que é quem? 12, que vai ser 12 ao quadrado, ok? X ao quadrado vai ser igual. Quanto é 9 ao quadrado? Detalhe, aqui vocês vão voltar lá aquele conceitozinho de potenciação, certo? Não se engane, é muito comum, muitas vezes, o aluno se enganar. Quando tiver 9 ao quadrado, não vai ser 9 vezes 2, tá bom? Não é. É 9 vezes 9. Então, 9 vezes 9 vai dar 81. Mais 12 ao quadrado, mesmo jeito, não é 12 vezes 2, é 12 vezes 12, que vai dar 144. Ah, professor, eu não sei fazer uma multiplicação de 2 números assim de cabeça. Então, monta lá, certo? Você vai fazer 12
vezes 12 e faz a multiplicaçãozinha. 2 vezes 2 vai dar 4, 2 vezes 1 vai dar 2, 1 vezes 1 vai dar 2, 1 vezes 1 vai dar 1. E aí depois é só somar, certo? 4, 2 e 2, 4, aqui deu 1. Deu 144, certo? Não souber de cabeça, monta lá a multiplicaçãozinha e coloca o resultado. Então eu fiz aqui. Agora eu fiz 81 mais 144. X ao quadrado vai ser igual a 225. Professor, eu não consigo fazer também. Faz do mesmo jeito. Faz lá. Você monta a sua somazinha, tá bom? Você pega lá, ó, 81, certo? Mais 144. De preferência, colocar o maior em cima. E aí você faz 4 mais 1 vai dar 5. 8 mais 1 vai dar 12, né? 8 mais 8, 4 e 8, 12, vem 1. E aí desce 225. Beleza? Aí você encontrou então aqui 225. Então, professor, terminei? Então o valor aqui é 225? Não. Você precisa fazer o quê? Uma última coisa. Encontrar a raiz quadrada desse cara aqui, que é 225. Quem vai ser? Vai ser o número que, multiplicado por ele mesmo, dê igual a 225. Quem é esse número? X ao quadrado vai ser igual a 15, certo? Ah, professor, não sei, é um número muito alto, só sei raiz quadrada de 81, que é 9, de 36, que é 6. Você vai fazer o seguinte, você vai procurar, vai multiplicar. Toda vez para achar a raiz quadrada de um número, você tem que multiplicar o número por ele mesmo, certo? Então, raiz quadrada de 225 é 15, porque 15 vezes 15 é 225. Raiz quadrada de 100 é 10, porque 10 vezes 10 é 100. E assim você vai procurando para poder encontrar essa raiz. Tá bom? Então, nesse caso aqui, ó, essa medida daqui até aqui, que no caso eu estou achando o valor da hipotenusa, o lado maior do triângulo, vai ser igual a 15. Se fosse em metros, 15 metros. Ok? Agora nós vamos encontrar aqui o valor de um cateto. Veja que no primeiro exemplo é um exemplo de quê? Da hipotenusa. Encontramos a hipotenusa, beleza? É uma questão, é um tipo de questão que é muito exigida, certo? Você vai estudar bastante no ensino médio, depois vai encontrar questões como essas em vestibulares. É muito pedido esse tipo de questão. Agora nós vamos encontrar aqui o valor do cateto. Veja que aqui é um dos lados. Aqui, ó, eu tenho a hipotenusa, lado maior do triângulo. Bem aqui eu vou ter o meu ângulo reto, né? E bem aqui eu vou ter um cateto. Como é que eu faço para achar o valor de um cateto? Vamos lá. Eu sigo a mesma fórmula, certo? A ao quadrado, vamos dizer que o x aqui, né? Vamos chamar o x, como a ao quadrado é a hipotenusa, o a tem que ficar aqui, certo? Aqui vamos chamar de b e lá vamos chamar de c. Então temos que encontrar aqui o valor de c. Então vamos lá. Nós temos aqui, ó, a ao quadrado. Quem é a ao quadrado? A ao quadrado é a hipotenusa, que é 10. Então, 10 ao quadrado vai ser igual a b ao quadrado. Quem é b ao quadrado? 6. 6 ao quadrado mais c ao quadrado. Quem é c ao quadrado? É x. Eu não tenho ainda. Eu não tenho o valor de x, que é o que eu quero encontrar. Então, vamos lá. Nós temos aqui, ó, 10 ao quadrado é 10 vezes 10, que é igual a 100. Vai ser igual 6 ao quadrado. 6 ao quadrado é igual a quanto? 6 vezes 6, que é igual a 36. Mais x ao quadrado. Agora eu tenho aqui, ó, 100 é igual a 36 mais x ao quadrado, beleza? O que é que eu vou fazer? Para não complicar muito a cabeça de vocês, é o seguinte. Como esse valor aqui ele está positivo, tem a igualdade, esse valor está positivo, ele vai passar para cá negativo. Então vai ficar assim, ó, 100 menos 36 mais x ao quadrado. Aí eu vou colocar aqui, ó, x ao quadrado vai ser igual ao quê? A 100 menos 36, que vai ser igual a 64. Então, x ao quadrado é igual a 64. Encontrei, professor? Ainda não, mesmo jeito, não esqueçam. Tem que fazer o quê? A raiz, tem que achar a raiz desse número. Então, nesse caso aqui, ó, x vai ser igual a quanto? Raiz de 64. Qual é a raiz de 64? Qual é o número que multiplicado por ele mesmo vai dar 64? 8, não é isso? 8 vezes 8 é 64. Então, a medida de x aqui
vai ser igual a 8. Se for em metro, 8 metros. Se for centímetros, 8 centímetros. Certo? Então vejam o seguinte. O que é que o teorema diz? Para a gente concluir aqui. Diz, voltando lá, que a soma do quadrado, a soma da área ou do quadrado dos catetos é igual à soma da área da hipotenusa. Certo? Foi o que a gente fez aqui, ó. Nós pegamos 9 ao quadrado, para achar a hipotenusa, mais 12 ao quadrado, e somamos, que deu para achar o valor da hipotenusa, que deu igual a 15. Mesma forma aqui, para achar o cateto, encontramos aqui, ó, só que aqui a gente tem uma diferença, porque a gente usa, para achar o cateto, lembre-se, usa uma subtração, aqui não, vai direto na soma. Beleza? Então, pessoal, essa é a nossa explicação. Espero que vocês tenham aprendido. Recorram-se ao livro de vocês, não fiquem só nesse vídeo e até a próxima. Valeu!